Nós vamos passar um momento em que refletiremos na palavra de Deus e você vai poder se despreocupar com o PowerPoint, com a projeção, porque não haverá nenhuma projeção ali, exceto dos textos bíblicos que porventura forem possíveis serem projetados. Então você vai abrir a sua Bíblia ou acessá-la no Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo nos narra o apóstolo João, capítulo 1. Do verso 1 ao verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. E a Bíblia diz assim para a gente: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Amém? Você também vai me decepcionar? Seria o tema que eu daria a esse sermão. Seria o tema ou um dos temas possíveis. Uma coisa curiosa, eu não sei se eu já falei isso para você. Todo sermão, toda reflexão é em si mesmo um parto, né? Você percebe de Deus no seu coração pelo Espírito o texto sobre o qual pregar e começa a estudar sobre ele, a lê-lo, e fazer então vários apontamentos de todas as percepções que você naquele momento em que está refletindo e produzindo o sermão é capaz ou pode fazer. A partir daquilo você vai então pensar numa linha de raciocínio, num tema que seja comum ou que um tema que seja apropriado, que esteja contido dentro do texto da palavra de Deus. Só que aí você vai pensar, quer dizer, você tem um assunto e vai pensar no tema, e o tema é outro parto, porque você vai listando uma série de temas possíveis, né, para poder descobrir ou montar qual seria o mais adequado para comunicar aquilo que no seu coração subiu da parte de Deus para ser comunicado. E diante disso, o que viria ao meu coração numa hora dessa seria: você também vai me decepcionar? Mas não eu falando isso, Deus falando isso. Esse texto, ele é uma forma única, ele tem uma forma única de introduzir a pessoa de Jesus na narrativa evangélica.
O Evangelho de Mateus, ele começa posicionando Jesus no tempo e do espaço, provando ser ele o Messias prometido de Israel, e por isso o Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus, para provar de que descendência, de como era a sua descendência. Agora, o Evangelho de João, ele tem uma preocupação diferente. O Evangelho de João, ele tem uma preocupação de posicioná-lo diante do contexto cultural, para fazer com que as pessoas daquela época pudessem entender quem era Jesus numa linguagem que lhes fosse comum a partir da cultura vigente, que era a cultura helênica, ou seja, que era a cultura grega. O povo de Deus não estava mais dominado pelos gregos, mas a cultura grega continuou ainda dominando o mundo de então, o mundo da época. E os gregos, eles tinham um conceito muito forte da divindade como sendo o conhecimento, e daí a palavra logos, né? Conhecimento. E a partir daí, né, esse logos era então uma espécie de divindade suprema, máxima, era um dos títulos que eles atribuíam e davam àquilo a quem chamavam de Deus. E aí então o que vai acontecer é que João vai justamente falar que esse logos, traduzido aqui nesse texto da palavra de Deus por verbo, ele era a pessoa de Jesus, e por isso Jesus neste texto, ele é chamado de verbo, com V maiúsculo, como que um nome próprio, e ele vai dizer, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, fazendo um link direto a Gênesis capítulo 1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, dizendo que Jesus naquele momento, quando fazemos esse link com João, ele estava participando do processo da criação. Então, apenas a título de esclarecimento, para te, de repente, lembrar de quem é este cidadão aqui chamado de verbo, este é Jesus Cristo de Nazaré. E quando a gente lê o final deste relato, ele diz, olha, o verbo se fez carne, Jesus Cristo se encarnou e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E não é a primeira vez que João vai e o chama de unigênito. João 3,16 vai tratá-lo da mesma forma, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas dê a vida eterna. Ele tem a vida eterna, deu seu Filho unigênito. Pois bem, feito este esclarecimento, para que você não saia daqui de repente perguntando, pastor, mas o senhor não falou sobre esse tal de verbo? Falei sim, esse verbo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Estamos em paz em relação a isso? Vou seguir então em cima do tema, você também vai me decepcionar? Ao longo da vida é inevitável que soframos decepções, e não é a primeira vez que eu trato sobre este assunto aqui, não é a primeira vez que eu uso este assunto como pano de fundo e também como ponto, link para a nossa reflexão, porque é coisa muito comum a todos nós eventualmente nos decepcionamos. Ficamos decepcionados com os nossos amigos, e existem amigos que nos decepcionam porque eles acabam tendo atitudes que não esperávamos, porque eles acabam tendo determinadas posições que nós não concebíamos serem possíveis, e aí a gente fica, poxa, logo você pensando dessa forma, logo você fazendo isso, sabe? Pais se decepcionam com filhos, filhos se decepcionam com pais, enfim, a decepção, ela faz parte da vida. A gente se decepciona com diversos parentes nossos, e às vezes nós ficamos decepcionados com a gente mesmo. A gente se surpreende, porque a gente foi exposto a uma determinada situação, a um determinado contexto, e a gente teve uma reação incomum, ou seja, uma reação que nos surpreende, a ponto de alguém virar para a gente e dizer assim, eu estou te desconhecendo,
esse não pode ser você, você não é disso, o que está acontecendo com você? Ou seja, você está tendo uma reação que gera uma surpresa, mas pode perfeitamente tornar-se uma decepção. O que eu estou querendo dizer com isso? A vida, queridos, ela está muito, mas muito longe de ser perfeita, e você sabe disso, não existe novidade alguma nisso. A vida está muito longe de ser perfeita, e por isso, durante o seu curso, durante a sua trajetória, algumas situações elas são decepcionantes. Por exemplo, a gente se decepciona quando não somos correspondidos em nossas expectativas. A gente espera e não recebe. E às vezes isso tem muito mais a ver com a nossa ingenuidade em esperarmos mais do que se deve. E a gente acaba se decepcionando porque a gente esperou e esperou demais. Mas, enfim, a gente acaba se decepcionando porque não foi correspondido. Às vezes, a gente se decepciona porque a gente é traído pelo jogo de interesses. Quantos de nós já não passamos pelo dissabor de termos alguém que em determinado momento estava do nosso lado e se disse parceiro, amigo, sabe, o tamo junto, e de repente a conveniência fez com que aquilo mudasse por completo e interesses terceiros, interesses diversos acabaram mudando aquele posicionamento. São pessoas que acabam cedendo ao jogo de interesses. Isso é muito importante porque isto mostra também quais são os valores pessoais de tais pessoas. Às vezes, a amizade, a lealdade, a transparência, sabe, a fidelidade, não são coisas assim tão importantes diante de algumas vantagens que as pessoas podem obter. E aí, o que acontece com a gente? A gente se decepciona. A gente se entristece. Algumas vezes, e aí é muito bom que a gente reflita sobre isso, nós estamos do outro lado, somos nós que violentamos até mesmo alguns dos nossos princípios e causamos decepções nas pessoas também. Ou seja, a vida vai nos levar a desenvolvermos a arte de lidarmos com essas decepções. E assim nós estarmos então graduando-as como sendo, vamos dizer assim, mais intensas, mais sérias, mais graves, outras menos graves, outras completamente irrelevantes, e podemos relevar de maneira tranquila, mas enfim, é inevitável, é impossível passarmos pela vida sem experimentarmos o amargo sabor da decepção. E por que isso? Porque a decepção trai a nossa esperança. A decepção acaba sendo uma resposta agressiva, violenta à nossa esperança. E a esperança nossa, ela vai com o nosso coração. Ela vai com o melhor das nossas expectativas, vai com o melhor das nossas intenções, vai com o melhor dos nossos sentimentos. Por isso que a decepção, por vezes, nos fere e nos agride tanto. Por quê? Porque atingiu a nossa esperança, afetou o nosso coração. Mexeu lá dentro, doeu. É perfeitamente compreensível a gente perceber pessoas que estão feridas e machucadas pelas decepções que tiveram. Agora, tem uma coisa muito curiosa que eu quero caminhar nessa reflexão com os irmãos. Quando a gente olha pelo prisma da limitação da imperfeição humana a gente até consegue compreender uma decepção. Afinal de contas, nós somos assim. Como Gabi disse sobre o que eu falei hoje de manhã, nós não somos as melhores pessoas do mundo. Só que eu não usei essa palavra, eu falei, a gente é ruim. Eu falei isso. Quando você para na frente do espelho e começa a conversar com você, daqui a pouco você vai ficar com raiva de você, né? Ou seja, a gente fica chateado, zangado, aborrecido, feridinho, machucadinho, né? Porque as pessoas nos decepcionaram, mas nós também não somos fáceis e vez por outras decepcionamos também. Então, por isso é um tanto quanto compreensível, porque isso faz parte da natureza humana.
ainda que num processo de aperfeiçoamento, ainda que essa intensidade de decepções ela diminua, isso não quer dizer que ela deixará de existir. Em algum momento isso vai se repetir. Agora, e se a gente olhar a decepção não pelo prisma da imperfeição humana, mas olharmos pelo prisma da perfeição divina? Se nós olharmos para a decepção pelo foco da perfeição e da imutabilidade de Deus, ou seja, alguém que é incapaz, porque não faz parte da sua natureza, não faz parte do seu caráter, não faz parte do seu ser, sabe, decepcionar alguém que é completamente pleno, estável, permanentemente absoluto, em quem não há, diz a Bíblia, qualquer chance de mudança ou sombra de variação, alguém que jamais, sabe, trairá a sua esperança. Como olharmos então para essa questão da decepção? Pelo prisma deste ser perfeito. Se para o imperfeito, o homem, eu, você, a decepção já é amarga, imagine para aquele que é perfeito, imagine para aquele que tem toda a essência da pureza. Embora Deus seja conhecedor de todas as coisas, em essência, aqueles a quem Ele mais se assemelha são as crianças, por causa da sua inocência e por causa da sua ingenuidade. Não quer dizer que Deus seja inocente ou ingênuo, mas eu estou dizendo que a sua essência, ela é tão pura, ela é tão santa, que se assemelha em muito à pureza e à ingenuidade e inocência infantil. Imagina este ser decepcionado. Você vai dizer assim: pastor, isso não é possível, porque uma vez que Deus é onisciente, né, Deus não sofre surpresas, e por Ele não sofrer surpresas, Ele não vai se decepcionar. Jura? Nós estamos falando de um Deus que não tem empatia? É sobre esse Deus que a gente está falando? Nós estamos falando sobre um Deus que é incapaz de sentir a dor alheia? Porque a palavra de Deus, em especial nos evangelhos, está recheada de experiências vividas por Jesus em que Ele sentiu compaixão. Sentir compaixão é ter também empatia. Jesus sofreu, chorou, se entristeceu, Jesus sentiu raiva. Embora isso seja para mim plena e perfeitamente possível Deus sentir, a diferença é que Ele tem o controle absoluto de todas as suas reações e emoções. Ele é perfeito, e nem por isso encontramos pecado em Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que é perfeitamente possível Deus, para nesse relacionamento, eu vou usar um termo aqui que eu vou ter que explicar, nesse relacionamento antropopático. Nossa, o que é isso? É você atribuir sentimentos humanos a Deus. Antropos é homem, o restante, patia, vai falar sobre sentimentos. É você atribuir sentimentos. Outra coisa é antropomorfia, atribuir formas humanas a Deus, ou zoomorfia, formas de animal, leão de Judá, e etc. Entendeu? A mão de Deus, os olhos de Deus, Deus é espírito, não tem nem mão nem olho, mas há essas figuras de linguagem que traduzem isso para a gente poder entender. A gente precisa entender que essa empatia de Deus, ela existe, essa relação, ela existe, e por isso fomos nós feitos imagem e semelhança, não apenas forma, mas semelhança em essência. Por isso que eu posso dizer: poxa,
É possível que eu decepcione Deus, mesmo sendo Ele onisciente? Um pai também não se decepciona, mesmo conhecendo o seu filho e sabendo que ele vai fazer aquilo que o pai não espera? Também não se decepciona? Pois é, eu não estou aqui tentando explicar nem advogar isso para o lado de Deus. Eu quero que você reflita da seguinte maneira: Deus é perfeitamente possível de si. É perfeitamente possível que Deus se entristeça, porque Jesus também, sendo Deus, se entristeceu. E como é que a gente olha para a decepção sob esse prisma? Se para o imperfeito, o homem, a decepção já é amarga, imagine o sabor dela para o perfeito, para o Deus que é imutável. E esse texto sinaliza uma coisa muito curiosa para a gente, que eu quero destacar aqui. Eu creio que o que foi sentido aqui nesse texto foi decepção por parte de Deus, quando o texto no verso 11 diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para o seu povo, para o povo judeu, que esperava o Messias, e eles não o reconheceram como Messias. Pelo contrário, o perseguiram por causa disso, o crucificaram por causa disso, o maltrataram por causa disso. Eu acredito que João relata isso, e é óbvio, irmãos, que isso foi relatado depois do fato. Isso não foi relatado antes. É óbvio que João, ao relatar isso, ele traz para nós uma carga séria de decepção da parte de Deus, e que Deus em Cristo ajusta, conserta, faz com que as coisas cheguem no eixo, para que algo maior vença essas decepções. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Deus, Ele tem apostado, entre aspas, problema de usarmos algumas palavras assim, que daqui a pouco vão dizer que Deus está autorizando jogar no bicho, por exemplo, né? Deus tem apostado todas as fichas, ou pôquer, né? Deus tem apostado todas as fichas em mim e em você. Deus onisciente, sabedor de quem sou eu, falho, fraco, sabedor de quem é a Michele, falha, fraca, sabedor, sabe, de quem é o Apolo, falho, fraco, Ele ainda assim, Ele continua apostando todas as fichas em nós, e mais, Ele tem investido todo o seu amor durante toda a eternidade, buscando receber de mim e de você aquilo que os seus não deram. E talvez a pergunta de hoje, para mim e para você, seja essa: você vai fazer o mesmo? Eu vim para você, aposto em você, acredito em você, invisto em você, e você vai fazer o mesmo? Pastor, vamos avançar um pouquinho, pastor, nesse negócio? Vamos sim. Vamos ver o que Ele espera de você e de mim, e vamos decidir se vamos também ou não decepcioná-lo. De maneira simples, clara e bem direta, o que Ele espera? Em primeiro lugar, Ele espera que eu e você ofereçamos a Jesus lugar em nossa vida. Anota isso. Deus espera, a expectativa de Deus e a esperança de Deus é que eu e você ofereçamos a Jesus lugar em nossa vida. Ele vai dizer assim: olha, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, a todos quantos deram lugar, a todos quantos abriram o coração, a todos quantos confiaram, a todos quantos acreditaram, a todos quantos, confiaram, acreditaram e
se abriram a esses, este Cristo veio para poder fazer morada e fazer habitação e dizer para nós: olha, eu tenho algo ainda maior para investir em você, mas agora não mais de fora, mas dentro de você. Amém? A primeira expectativa de Deus é que eu e você demos lugar a Jesus em nossa vida. E é interessante que muitas vezes, quando olhamos para a nossa vida, a sensação nítida que a gente tem é que Jesus está em todo lugar, menos dentro de nós. Às vezes, a sensação que temos, quando observamos alguém, é que Jesus está no entorno, sabe? E Ele está tentando de toda forma, de toda maneira, alcançar, abençoar, transformar, sabe? Livrar, e a pessoa insiste em mantê-lo do lado de fora, em mantê-lo à margem e deixá-lo à parte. Como se Cristo fosse uma mazela, como se Ele fosse, sabe, um problema a mais diante de tantos outros que a pessoa já tem. A expectativa de Deus é que nós o recebamos, é de que você o receba, é de que você abra o coração e deixe Cristo entrar. Me lembro agora de um hino do cantor cristão: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Não é isso? E Ele quer que essa luz entre, preencha, sabe, e dê a você aquilo que outros decidiram deliberadamente. Decidir deliberadamente é uma redundância absurda. Decidiram rejeitar. Decidiram rejeitar. E aí? Você também vai decepcioná-lo? Segundo lugar, a segunda coisa que eu acredito, que eu olho nesse texto e vejo que é esperança e expectativa de Deus para nós, é que além de oferecermos a Jesus lugar em nossa vida, e é interessante ainda falar sobre isso, é porque às vezes o lugar que oferecemos a Jesus em nossa vida não é o lugar de controle, não é o lugar de comando. Muitos até querem um Jesus Salvador, mas a grande maioria das pessoas não quer o Jesus Senhor, o Jesus que é mestre. Isso me faz lembrar de uma historinha, que eu acho que eu já contei aqui para vocês, que foi contada uma vez para mim como piada, e como piada é horrível, é ruim demais. E a gente deu uma ajustadazinha e transformou numa ilustraçãozinha, né? Uma senhora tinha uma casa, a casa tinha 2 pavimentos, né? E de repente chega lá e bate a porta, ela abre a porta. Quem é? É Jesus. Jesus, você está aqui, que surpresa, não esperava recebê-lo. O Senhor está aqui, entra Jesus, vamos tomar um café. Jesus entra, né? Olha Jesus, que bom recebê-lo na minha vida, recebê-lo na minha casa, é uma honra para mim recebê-lo na minha casa. Inclusive Jesus, eu tenho aqui em casa um quarto preparado especificamente para hóspedes, é uma suíte, Senhor, tem até ar-condicionado. Jesus, cama, colchãozinho top, toma aqui a chave, fica lá em cima, aquele quarto é todo seu. Ele então vai e ocupa o lugar que lhe foi destinado. Ele está dentro da casa, mas ele não é o dono da casa. Daqui a pouco batem a porta novamente, é o diabo entra e começa a batalhar com aquela mulher desesperada, e ao mesmo tempo que ela luta com o diabo, ela olha para trás e vê Jesus em pé na porta do quarto. Então ela consegue fechar a porta, botar o diabo para o lado de fora, e ela vira para Jesus. Jesus, é inconcebível um negócio desse. Como que eu tenho o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores na minha vida, e eu ainda tenho que passar por esses embates, essas lutas, essas batalhas com o inimigo? O Senhor ficou aí e não fez nada. Vira Jesus e diz: olha, mas esse foi o espaço que você me deu. Entendi, Jesus, toma aqui a chave da minha casa, toma conta de tudo. Estou encurtando a piada, tá? A ilustração. E depois que Jesus tomou conta da casa como um todo, tomou conta do coração como um todo, e não apenas de parte da vida, aquele tipo de problema ela não mais enfrentou.
Qual é o lugar que você tem dado a Jesus na sua vida? Segundo lugar, Deus também quer e espera que a gente permita a Jesus não apenas ter lugar, mas transformar a nossa vida. Olha o que a Bíblia diz: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Àqueles que o receberam. Ora, se alguém é feito alguma coisa, é porque antes não era. E o que foi determinante para isso foi o fato de tê-lo recebido. Daí essa história de que todos são filhos de Deus é uma falácia do diabo que engana a mente de muitas pessoas. Porque filho de Deus se torna aquele que dá lugar a Jesus, porque é comprado pelo sangue de Cristo, sendo adotado em Cristo para Deus, sendo Jesus o primogênito de muitos irmãos, dentre muitos irmãos. Ou seja, ele não apenas quer ter lugar, mas ele quer transformar. Para algumas pessoas é extremamente confortante apenas o fato de saber de que recebeu Jesus como seu Salvador, mas não abre mão que transformações necessárias ocorram em suas vidas, que determinados comportamentos, pensamentos e até mesmo, da sua própria natureza e do seu caráter sejam ajustados pelo Cristo, e aí tentam ainda compatibilizar as coisas. Bem, eu sou um salvo em Jesus, mas eu também não sou bobo, não sou otário. Não é esse o discurso, mais ou menos? Eu sou salvo em Jesus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, mas não mexe comigo não. Peraí, tem alguma coisa estranha, diferente nessa história, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, uma vez dentro de nós, que é o que acontece, porque sem ele não acontece conversão, porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Este trabalha na nossa santificação e vai trabalhando o nosso caráter, vai transformando a nossa vida, de maneira que até mesmo o nosso temperamento, se permitirmos, ele começa a ser transformado. O nosso temperamento pode ser transformado e pode ser controlado pelo Espírito. Então, o que eu estou querendo dizer? A expectativa de Deus é que a gente receba Jesus, que a pessoa receba Jesus, mas que permita Jesus também fazer a obra que quer fazer. E aí a gente olha para um grupo de pessoas, vamos fazer um recorte aqui dentro do povo chamado cristão, como se nós estivéssemos fazendo um levantamento estatístico. Vamos fazer um recorte e trazermos e vermos quantas pessoas que, a despeito de terem recebido Jesus como Salvador, continuam lutando contra as mesmas mazelas na vida há anos. E a culpa não é de Cristo, a culpa é de um cultivo consciente, porque o pecado continua lhe sendo agradável. É por isso que continuam fraudando, é por isso que continuam roubando, é por isso que continuam mentindo, é por isso que continuam adulterando, é por isso que continuam traindo as relações, é por isso que continuam tendo, aquele tipo de postura que mais afasta do que atrai. É por isso. E ainda fica pedindo: não, Deus, um dia Ele vai me libertar desse negócio. Não vai nada. E não é porque Deus não quer, é porque você não quer. É porque você gosta desse bichinho que está aí. Você gosta dele, ele vez por outra é útil para você. É útil por quê? Porque na hora que a coisa fica ruim, você vai e você lança a mão dele, é o seu pitbull, você pega e bota ele para fora, aí o pessoal recolhe. É um recurso que você tem. As mudanças de Deus na nossa vida só vêm com rendição.
Agora eu quero dizer uma coisa para você, que de repente está aqui nessa noite, e que ainda não é crente, não é cristão, não pensou em aceitar Jesus como Salvador de sua vida. Eu quero dizer uma coisa muito especial para você: Jesus está investindo a eternidade para que Ele passe a habitar em você e transforme a sua vida, e para que você seja salvo. Amém? Bem, em último lugar, além de oferecer a Jesus lugar e também de permitir Jesus transformar a sua vida, Deus espera que a gente também conceda a Jesus a condução da nossa vida. A condução. Condução tem a ver com vontade. E vontade, ela é tomada, decidida, definida pela fé. Depende do que você crê. Depende do que você acredita. A sua vontade está diretamente ligada ao que você crê, ou a como você crê. Não à toa, na palavra de Deus está escrito assim: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem crê no nome de Jesus, quem crê em Jesus, tem uma vida que é conduzida pelo próprio Cristo, para que essa vida não o envergonhe, o glorifique e te traga felicidade. Simples assim. Por que muita gente vive se lascando na vida? Porque esse sentimento de suposta impotência é muito ruim. As pessoas entendem entregar a vida a Jesus como perder o poder de condução da sua própria vida. Não, não é essa a questão. A questão é, você passa a ter um conselheiro que é mais sábio que a sua sabedoria, que tem mais conhecimento que o seu conhecimento, que tem um domínio da história e do mundo maior que o limite da sua internet, maior que o limite do que a sua biblioteca, maior do que o limite do seu compêndio de conhecimento. Alguém que vai poder dizer para você: olha, não vai por aqui não, filhão, a decisão continua sendo sua. Ela nunca vai deixar de ser sua, mas ele vai dizer assim: filhão, mete essa não vai por aí não, vai dar ruim, desculpa, ruim é o português, né? Vai dar ruim, filha, não faz isso não, você está aí, você está noiva, está se guardando, esse cara está aí se esfregando em você, desculpa o português bem claro, tá? Olha só, sai fora disso. Você ama esse cara? Se guarda. Alguns assuntos têm me incomodado muito nos últimos dias. Muito. Pessoas que têm tido conduta criminosa, ou sem saber que estão sendo criminosos, ou se fazendo de ingênuos, esquecendo que são criminosos, e carregando o nome de Deus. Pai, por exemplo, que não paga pensão alimentícia para o seu filho, se separou da sua mulher, está cometendo um crime, é criminoso. Eu sinto isso na pele. Eu tenho autoridade para falar sobre isso por vários motivos. Primeiro, porque isso é um princípio bíblico. Segundo, porque eu sinto isso na pele. Eu e Valdilane sentimos isso na pele, e não tem nada que troque esse negócio. Não adianta pagar sorvetinho, levar para passear, fazer isso, aquilo, outro, porque não é de gestão do cara, é de gestão da mãe que está com o filho. Amém, gente? É crime. Tem outras coisas que estão me incomodando demais. Tem Jesus, ou pelo menos acredita-se ter Jesus. Jesus, ele
está transformando essa vida, ou pelo menos acredita-se que está transformando essa vida, supõe-se que está transformando essa vida, mas não tem a condução. Não tem a condução. Para quê? Para quê? Para que eu vou casar? O relacionamento está tão bom assim. A Bíblia dá nome a isso: adultério, fornicação. Eu não vou parar de falar não, gente. Vou parar de falar não. A Bíblia dá nome. E sabe quem é o culpado ou a culpada? Não é o Deus que fala, porque Deus fala: para, conserta-se. Não, é você que decide fazer. É você que decide fazer. É a pessoa que decide fazer. No fundo, o controle continua sendo seu. A decisão continua sendo sua. Mas Deus está ali, dizendo: filhão, filhona, não faz isso não, hein? Arrepende-te. Vou lembrar do que disse hoje pela manhã, embora não tenha abordado o texto por completo de Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Foi o tema da reflexão dessa manhã, não foi? A palavra de Jesus no verso seguinte é: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, senão brevemente a ti virei e removerei do teu lugar o teu castiçal. Arrepende-te, corrija-se, ajuste-se, porque uma coisa eu posso afirmar para você: você não contará com a bênção de Deus enquanto estiver decidindo pela desobediência. Mas agora você vai poder contar com a bênção de Deus quando você decidir obedecer. Amém? É quem crê no nome dele. Quem crê no nome dele teme o nome dele, tem temor pelo nome dele. Afinal de contas, você não carrega sobre si só o seu nome, você carrega sobre si o nome dele também. Isso me faz lembrar de um outro episódio. Isso me faz lembrar de um episódio que eu quero fazer questão de ler na íntegra, que se encontra no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, a partir do verso 11, a Bíblia vai dizer assim. A gente sempre destaca o verso 14, né? Esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, não é? Não é isso que a gente faz? Vamos ler alguns outros versos. A Bíblia diz assim, a partir do verso 11: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, presta atenção, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Desde agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Verso 16, paro nele, diz assim: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Isso aqui serviu na consagração do templo, construído por Salomão, correto? Não tem mais templo, Deus não habita em templo feito por mão humana.
Quem na Bíblia, no Novo Testamento, é chamado de templo de Deus? Quem? Eu, você, nós, correto? Quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, aquilo que Deus empenhou em relação ao templo em Jerusalém se aplica a gente agora, porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Que casa? Eu. Para que nela, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Como diz um apresentador de televisão, chupa essa manga aí. Se arruma, entra no prumo. Hã? Eu ouvi um glória a Deus? Ouvi? Aleluia. A conclusão, para acabar essa brincadeira, principal agora é: o que você fará em relação às expectativas que Deus tem a seu respeito? Hoje, agora, nesse momento. Você prestou atenção no que Ele deseja? Eu resumo em uma frase o que Ele deseja. Jesus quer lugar em sua vida para transformá-la e dirigi-la. Jesus quer lugar em sua vida para transformá-la e dirigi-la. Queria que você abaixasse a sua cabeça e que você orasse. E a pergunta é: você também vai me decepcionar? Pastor, às vezes você pinta a imagem de um ser humano que é perfeito. Eu falei, não. A gente continua lutando e batalhando. Gosto muito da letra da música de Sérgio Lopes, de uma das músicas de Sérgio Lopes, que traduz exatamente aquilo que é a minha luta pessoal. Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana e que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem. É isso que eu quero fazer. E andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, viver para o mundo, morrer para o mundo e reviver para Deus. É luta. O que eu não posso é me tornar uma pessoa que perde a vergonha. E a minha primeira pergunta é: existe alguém aqui nessa noite, em nome de Jesus, que quer dar lugar para Jesus, para que Ele transforme a sua vida e a conduza? Ou seja, eu estou aqui para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Deus te abençoe, minha querida. Louvado seja o nome de Jesus. Há mais alguém? Levante uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Eu quero Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada a Jesus pela sua vida. Há mais alguém nessa noite? Em nome de Jesus, onde você estiver, levante uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Há mais alguém? Deus te abençoe, querida. Pode baixar. Louvado seja o nome de Jesus. Quem sabe eu estou falando com algumas pessoas que: pastor, o senhor não sabe como é minha luta. Não sei mesmo, eu sei como são as minhas. Eu não sei como é que é a sua luta, não, eu sei como são as minhas. E eu não estou me colocando numa condição melhor que a sua de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Agora, eu sei, uma coisa eu sei: muita coisa eu já consegui vencer, porque eu decidi abrir mão da minha vontade e deixar Deus conduzir a minha vida. E existem coisas que diante de Deus eu ainda me comporto de maneira teimosa. Deus ainda vai mover o que precisar mover para fazer com que eu me ajuste. Eu e mais a torcida do Flamengo, a torcida arco-íris, todo mundo, porque ninguém é perfeito. Mas eu não posso fechar os meus olhos para aquilo que eu sei que Deus quer transformar na minha vida ainda, como você não pode fechar os seus olhos para aquilo que você sabe que Deus quer transformar na sua vida ainda. Eu tenho coisas a ajustar. Eu me sinto muita vontade para dizer aqui que eu tenho coisas para ajustar. O
que seria? Você acha que se a misericórdia de Deus não fosse renovada pela manhã, eu ficaria de pé depois? Por quê? Porque eu seria melhor do que os outros? Não, não sou. A minha carne é má. O meu corpo, o meu ser deseja o que é ruim. Eu não preciso de mais do que 1 segundo para poder macular minha mente com pecado. Então que cidadão sou eu? Eu sou alguém que precisa desesperadamente da graça de Deus. Eu preciso disso. A questão é quem não acha isso. Quem não acha que precisa disso. Mas existem determinados casos que as coisas vêm se arrastando, se arrastando, se arrastando, e eu sei como isso funciona. Eu não sou uma pessoa demasiado experiente, tenho apenas 48 anos de idade, já fui adolescente, já fui jovem, estou na minha fase adulta, já passei por lutas, já abandonei coisas e depois essas coisas voltaram e eu tive que lutar contra elas de novo e abandoná-las. Eu sei como é que isso funciona. A questão é, você está disposto a deixar Cristo te ajudar nisso? Porque é só por Jesus, gente. É só por Jesus. Existe alguém que precisa da ajuda de Jesus para isso? Jesus, eu quero que conduzas a minha vida. Eu quero parar de ouvir simplesmente qualquer voz, mas eu quero seguir a tua voz. Em nome de Jesus, alguém, levanta uma de suas mãos, eu quero orar por você. Deus te abençoe, minha querida, louvado seja o nome de Jesus. Há mais alguém? Deus te abençoe, queridão, louvado seja o nome de Jesus pela tua vida. Há mais alguém? Há mais alguém? Deus te abençoe, louvado seja o nome de Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém? Se não há, quero convidar a todos a ficarem em pé. Queria pedir que você, vem cá, queridão, aqui, vem aqui você também, você que levantou sua mão, vem aqui, vem cá comigo. Se ele está precisando de ajuda, alguém acompanha ele aí para ele não se sentir constrangido. Vem cá, vai com ele lá, isso, vem cá. Eu vou contar um segredo para você. Vou contar um segredo para você, só para deixar a Cris toda boba. A Cris chegou para mim antes do culto dizendo assim: pastor, minha mãe está doida para aceitar Jesus hoje. Mal sabia ela que você tinha se convertido no meio de semana. Mal sabia ela que ela aceitou Jesus no discipulado no meio da semana. E que falou assim: eu vou ficar quieta para fazer surpresa para Cris. Ó, vem cá, Cris, é sua mãe. Glórias sejam dadas a Jesus. Glórias sejam dadas a Jesus. Ela só confirmou a decisão dela aqui. E se teve mais alguém que se decidiu no discipulado essa semana e quer confirmar sua decisão agora, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Se não foi essa semana, foi semana passada, não tem problema, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Eu não sei se tem, alguns nomes me são revelados, outros não, só chega a notícia: pastor, se converteu mais um. Eu, glória a Deus, que bênção. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, aqui estão os teus amados. Obrigado porque nesta noite, Pai amado, tu falaste a seus corações, mostrando que eles deveriam dar lugar a Jesus em suas vidas, para que Jesus os transformasse e os conduzisse. Eu te peço, Deus, no nome de Cristo, que o Senhor assim abençoe a vida dos teus filhos e ajude-os, Deus, a tomarem sempre aquelas decisões que são orientadas pelo Senhor. Glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor. E toma também estas vidas que passam por lutas, estão aqui, Senhor, porque enfrentam dificuldades. Senhor, eu sei, e o Senhor melhor que eu sabe como essas coisas são. Não nos falta misericórdia, como não falta misericórdia ao Senhor. Para isso eu te peço, Deus, ajuda os teus filhinhos, Deus, a vencerem as suas fraquezas, a lutarem, a vencerem e verem, Pai amado, páginas viradas, sendo deixadas para trás e vivendo um tempo novo para a glória de Jesus. Nós te bendizemos, Deus,
Eu quero colocar estas vidas preciosas que estão conosco nesta celebração aqui, nessa noite, pessoas às quais Tu falaste ao coração, mas que ainda estão reflexivas. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que sejam elas também abençoadas pelo Senhor e que seja o Teu Espírito a convencê-las da decisão que precisam tomar. Também coloco diante do Senhor aquelas vidas preciosas que nos acompanham na transmissão, pessoas, Pai amado, que estão refletindo naquilo que aqui foi pregado e quem sabe estão decidindo a dar lugar a Jesus em suas vidas, deixar com que Ele as transforme em filhos e filhas do Senhor, e estão entregando a condução de suas vidas em Tuas mãos. Ah, Deus, em nome de Jesus, abençoa estas vidas e abençoe a todos nós. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.